bilionário tranca a porta e descobre a inacreditável verdade sobre a faxineira Dona Neide. Ricardo Mendonça, o rei do asfalto e dos negócios, quarentão com cara de galã de novela das 9, se sentia um zumbi de terno e gravata. Mendonça Ventures, o império que ele ergueu com as próprias mãos, parecia agora uma jaula dourada. De repente, São Paulo virou um caos. A chuva engrossou. Parecia que o céu ia desabar bem ali, em cima do seu escritório, no 30º andar. Vidraças viraram cachoeiras. O vento uivava, sinistro. Sozinho, ilhado no escritório, Ricardo ouviu um barulho na copa. Quem seria a essa hora? Coração na boca. Ele. Foi checando. Era a Dona Neide, a faxineira, sempre com aquele sorriso que acalmava qualquer um. Uma guerreira, batalhadora, com um lenço florido na cabeça, terminando o serviço. "Seu Ricardo, ainda por aqui?" perguntou ela, com a voz suave. A conversa começou protocolar, mas logo, bum! Ricardo se abriu como nunca. Da pressão, da solidão no topo, da grana que não trazia felicidade. Dona Neide, com a sabedoria de quem viveu e viu de tudo, contou dos sonhos da neta na faculdade, da luta diária. Inspiração pura. E aí, pá! Apagão geral. O prédio inteiro no escuro. Silêncio total. Só o barulho da chuva apavorante. De repente a luz volta. E Ricardo vê um envelope pardo. Dona Neide tentava esconder nervosa. A curiosidade mordeu. "O que é isso, Dona Neide?" perguntou Ricardo, com uma voz firme, mas tentando ser gentil. Ela hesitou, olhos fixos no chão. "Não é nada, seu Ricardo. Só uns papéis velhos." Ricardo insistiu, e a verdade explodiu. Fotos antigas, manchetes de jornal. Um escândalo de corrupção envolvendo a Mendonça Ventures. Anos atrás, antes mesmo de Ricardo assumir. E o pior, o nome do seu pai, o fundador da empresa, estampado em letras garrafais. Ricardo ficou branco. Nunca tinha ouvido falar disso. "Onde a senhora conseguiu isso?" perguntou a voz embargada. Dona Neide respirou fundo, o olhar sério. "Eu tenho meus contatos, seu Ricardo, e a verdade precisa vir à tona." Um frio na espinha. O que mais Dona Neide sabia? Quais eram suas verdadeiras intenções? Ricardo não fazia ideia, mas aquela noite chuvosa em São Paulo tinha acabado de desenterrar segredos que poderiam destruir tudo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um frio na espinha. O que mais Dona Neide sabia? Quais eram suas verdadeiras intenções? Ricardo não fazia ideia, mas aquela noite chuvosa em São Paulo tinha acabado de desenterrar segredos que poderiam destruir tudo. "Eu juro que não sabia de nada disso." Ricardo quase gritou, passando a mão no cabelo. "Meu pai nunca. Ele parecia tão honesto." Dona Neide suspirou. "As aparências se enganam, seu Ricardo. Seu pai era complicado. Isso aqui," ela apontou para as fotos amareladas, "é só a ponta do iceberg." O silêncio pairou no ar, pesado como a chuva lá fora. Ricardo sentia o mundo girar. A Mendonça Ventures, seu legado, construída sobre mentiras, a ideia era insuportável. "Por que você me mostrou isso, Dona Neide?" "Por que agora?" ele perguntou, a voz um sussurro.
Se aproximou, o olhar fixo no dele. Por que você precisa saber a verdade, Ricardo? E por que eu sou sua mãe? Pá! Ricardo cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe? Dona Neide, a faxineira, sua mãe? Impossível! Ele conhecia a história da sua família, a mãe, que morrera quando ele era criança. Não, não pode ser, ele gaguejou. Você está louca? Minha mãe, ela morreu! Dona Neide, ou melhor, sua mãe, se aproximou ainda mais. Essa é a história que te contaram, meu filho. Mas a verdade é bem diferente. Fui obrigada a te deixar, Ricardo, por causa do seu pai. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturadas com a maquiagem borrada. Ela contou uma história inacreditável, um casamento arranjado, um marido ambicioso e cruel, uma fuga desesperada para proteger o filho. Ela teve que se esconder, mudar de nome, trabalhar duro para sobreviver, mas nunca, nunca o esqueceu. Eu te observava de longe, Ricardo. Vi você crescer, construir seu império. Sofri em silêncio, sem poder te abraçar, te beijar. Mas agora a verdade precisa vir à tona. Ricardo estava em choque, paralisado. Milhões de perguntas fervilhavam em sua mente. Por que o pai dele faria isso? Quem mais sabia? O que ele deveria fazer agora? De repente, o celular de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Ricardo Mendonça? Uma voz rouca perguntou do outro lado da linha. Temos informações importantes sobre seu pai. Encontre-nos no antigo armazém do porto, meia-noite. Venha sozinho, ou a verdade morrerá com você. A ligação caiu. Ricardo olhou para a mulher à sua frente. Sua mãe, uma faxineira, uma heroína. E agora ele estava envolvido em um jogo perigoso, onde a verdade era a arma mais poderosa e a mais mortal. O que ele faria? Confiar na mulher que acabara de conhecer? Ir ao encontro marcado e arriscar tudo? Uma coisa era certa: a noite estava apenas começando, e a tempestade, tanto lá fora quanto dentro dele, estava longe de acabar. O que ele faria? Confiar na mulher que acabara de conhecer? Ir ao encontro marcado e arriscar tudo? Uma coisa era certa: a noite estava apenas começando, e a tempestade, tanto lá fora quanto dentro dele, estava longe de acabar. Mãe, Ricardo começou. A voz, hesitante, isso é demais para processar. Mas essa ligação, o armazém, preciso ir. Sozinho. Dona Neide, os olhos vermelhos, segurou a mão dele. Não, Ricardo, é uma armadilha. Não vá, eles vão te matar. Eu preciso saber a verdade, Dona Neide. Mãe, se meu pai fez mesmo o que dizem, eu preciso encarar isso. Ricardo se soltou do aperto dela, olhar fixo na chuva que castigava a janela. Pelo menos me deixe ir com você, de longe, só para ter certeza que você está bem. A voz dela tremia, desesperada. Ricardo assentiu, um nó na garganta. Tudo bem, mas de longe mesmo. Isso é entre eu e eles. Pegou a chave do carro, a mão suando frio. Deu um último abraço apertado em Dona Neide, um abraço que ele nunca imaginou que daria. Desceu no elevador, o silêncio ensurdecedor. O armazém do porto era um lugar sinistro, escuro, abandonado. Cheirava a mofo e peixe podre. Ricardo estacionou o carro a alguns metros, o coração na boca. Viu vulto se movendo nas sombras. Engoliu seco. Caminhou em direção à entrada, a cada passo uma pontada de medo. A porta rangia como um grito. Entrou. Um galpão enorme, iluminado apenas por algumas lâmpadas penduradas. No centro, uma mesa e dois caras encapuzados fumando. Ricardo Mendonça, um deles disse.
A voz grossa. Sentou na cadeira do papai, hein? Ricardo não respondeu. Esperou. Viemos te mostrar a verdade sobre seu pai e sobre você, o outro cara disse, rindo. Eles jogaram um envelope na mesa. Ricardo abriu. Fotos, documentos, coisas que ele nunca imaginou ver. Contas bancárias secretas, contratos fraudulentos, depoimentos. A sujeira toda da Mendonça Ventures, exposta ali, na sua frente. Seu pai era um bandido, e você é a cópia dele. O primeiro cara disse, cuspindo no chão. Ricardo sentiu o sangue ferver. Isso são mentiras, meu pai. Mentiras? O segundo cara interrompeu, gargalhando. Temos provas de tudo, e temos mais uma coisinha para te mostrar. Ele fez um sinal. Uma porta se abriu, e de lá saiu Dona Neide, amordaçada, amarrada a uma cadeira. Mãe! Ricardo gritou, desesperado. Achou que ia se livrar dela? O primeiro cara disse, sorrindo. Ela sabe demais. E agora, você também sabe. Vocês dois são um problema. Ricardo avançou, furioso. Soltem ela. Deixem ela fora disso. Os caras riram. Tarde demais, Ricardinho. A festa acabou. De repente, um barulho. Um tiro. Um dos caras caiu no chão, morto. O outro se virou, surpreso. Mais tiros. O galpão virou um inferno. Ricardo se jogou no chão, protegendo a mãe. Quando o tiroteio parou, ele levantou a cabeça e viu Dona Neide em pé, com uma arma na mão. Os olhos dela frios, calculistas. Nada daquela doçura, daquela voz suave. Uma assassina. Você fez isso? Ricardo perguntou, em choque. Dona Neide sorriu. Um sorriso cruel. Sempre soube me virar, meu filho. E sempre soube o que era preciso fazer. Ela apontou a arma para Ricardo. A verdade, Ricardo, a verdade é que seu pai era um idiota. E você é ingênuo demais para esse jogo. Eu sempre estive no controle. Sempre. Ricardo não conseguia acreditar. A mãe que ele acabara de conhecer, uma criminosa, uma assassina? Eu nunca fui sua faxineira, Ricardo. Eu sou a dona de tudo isso. A Mendonça. Vente sempre foi minha. Seu pai, ele era só um fantoche. Outro tiro, e então a escuridão. Outro tiro, e então a escuridão. Acordei no chão frio, a cabeça latejando. O cheiro de pólvora queimada impregnava tudo. Dona Neide, minha mãe? Uma assassina? Olhei em volta tentando entender. O galpão, um caos, corpos no chão. E ela sumiu. Levantei cambaleando, a mente um turbilhão. A mulher que me contou ser minha mãe, a faxineira humilde, era, na verdade, uma criminosa fria, capaz de matar para manter o poder. Mas o que? Exatamente. Que poder era esse? De repente, um toque no ombro. Me virei assustado. Era um cara, um tipo, meio esquisito, óculos fundo de garrafa, cabelo espetado. Calma, bicho, eu sou amigo, ele disse com uma voz meio fanha. Meu nome é Zeca. Eu tava seguindo a Neide, quer dizer, a sua mãe. Sei de umas paradas sinistras. Não sabia se podia confiar, mas não tinha outra opção. Quem é você? O que você sabe? Perguntei, a voz ainda fraca. Zeca respirou fundo, ajeitou os óculos. Eu sou, digamos, um investigador. A Neide é o bicho-papão dos negócios sujos há anos. Ninguém nunca conseguiu chegar perto, mas eu estava quase lá. Ele me levou para fora do armazém, me mostrou um carro velho cheio de equipamentos estranhos. Tenho tudo gravado, Ricardo. Tudo o que ela fez, todos os crimes. E tenho uma teoria, bem louca, mas
Entramos no carro. Zeca ligou o computador. Começou a mostrar vídeos, fotos, documentos. Era um mar de corrupção, lavagem de dinheiro, assassinatos. E Dona Neide, no centro de tudo. Ela construiu a Mendonça Ventures do zero, Ricardo. Usando dinheiro sujo, chantagem, o que fosse preciso. Seu pai, só um laranja, um cara que ela usou para dar uma fachada de honestidade para a empresa. A cada nova revelação, sentia meu estômago revirar. A vida que eu conhecia, a história da minha família, tudo era mentira. Mas tem mais, Ricardo. Tem algo que ela esconde há anos. Algo que pode mudar tudo. Zeca parecia nervoso, quase com medo. Ele digitou algumas coisas no computador, abriu um arquivo protegido por senha. Demorou um pouco, a tela ficou preta. E então, uma foto. Uma foto de uma mulher. Uma mulher muito parecida comigo, só que mais jovem. Essa é a sua irmã, Ricardo. Gêmea. Ela não morreu como te contaram. A Neide, ela entregou para adoção, para se livrar da concorrência. Irmã gêmea? Entregue para adoção? Era demais para processar. O chão sumiu sob meus pés. Como? Como você sabe disso? Perguntei. A voz um sussurro. Zeca suspirou. Eu tenho meus contatos. Ricardo, e essa história, ela é a chave para derrubar a Neide de vez. Mas precisamos encontrá-la. Antes que a Neide a encontre primeiro. Nesse momento, o celular de Zeca tocou. Ele atendeu, a expressão ficando cada vez mais tensa. Entendi. Sim, estamos indo. Merda. Ele desligou o celular, me olhou com os olhos arregalados. A Neide sabe que estamos juntos, Ricardo. Ela sabe da sua irmã. E ela está indo atrás dela agora. Temos que chegar lá antes. Zeca ligou o carro. Pisou fundo no acelerador. O carro cantou o pneu. Saímos em disparada pelas ruas escuras de São Paulo. A chuva voltava a cair, forte e implacável. A cada curva, a cada freada brusca, sentia a adrenalina correr nas minhas veias. Uma irmã gêmea, uma mãe criminosa, uma corrida contra o tempo. Minha vida tinha virado um filme de ação da pior espécie. De repente, Zeca freou bruscamente. Chegamos. É aqui que sua irmã mora. Olhei em volta. Um prédio simples, numa rua tranquila. Parecia um lugar seguro. Mas sabia que não era. Zeca tirou uma arma da gaveta do carro. Me ofereceu. Hesitei, mas peguei. Nunca tinha segurado uma arma na vida. Mas agora era questão de sobrevivência. Saímos do carro, correndo em direção ao prédio. A porta estava aberta. Subimos as escadas silenciosamente. Chegamos à porta do apartamento. Zeca fez um sinal para que eu esperasse. Ele encostou o ouvido na porta, respirou fundo. E então a porta se abriu. E lá estava ela, Dona Neide, apontando uma arma para o rosto de... Mamãe? A garota perguntou com os olhos cheios de lágrimas. E então a reviravolta. Dona Neide sorriu. Calma, meu amor. Eu só estou te protegendo. De mim. Mamãe? A garota perguntou com os olhos cheios de lágrimas. E então a reviravolta. Dona Neide sorriu. Calma, meu amor. Eu só estou te protegendo. De mim. O mundo parou. A garota, assustada, olhou de Dona Neide para mim, para Zeca. Protegendo? Do que você está falando? Dona Neide, ou a mulher que eu achava que era Dona Neide, suspirou. A verdade, meu amor, é que a vida de vocês duas sempre esteve em perigo, por minha causa. Zeca tentou se aproximar, mas Dona Neide apontou a arma para ele. Nem mais um passo, Zeca. Eu sei quem você é. E sei o que você quer. A garota, que eu supunha ser minha irmã gêmea, tremia. Eu não entendo nada. Quem são vocês? O que está acontecendo?
Foi aí que aconteceu. Uma sirene. Lá embaixo, na rua. Polícia. Dona Neide arregalou os olhos. Merda! Eles chegaram mais rápido do que eu esperava. Ela me encarou. Um olhar frio. Calculista. Ricardo, você sempre foi um estorvo. Um ingênuo. Ela tem o meu sangue. Ela tem o meu sangue. Então ela fez o impensável. Ela largou a arma no chão e correu para abraçar minha irmã. Eu te amo, meu amor. Nunca se esqueça disso. Mas eu não posso deixar que eles te peguem, nem que te usem contra mim. Minha irmã estava em choque, sem entender nada. Dona Neide sussurrou algo no ouvido dela. E então se afastou. Fuja, meu amor. Fuja e nunca mais olhe para trás. Eles vão te procurar. Mas você é mais esperta do que eles pensam. E então ela se virou para mim. Cuide dela, Ricardo. Proteja-a. Ela é tudo o que me resta. E com um sorriso triste nos lábios, Dona Neide se jogou da janela. O silêncio, o choque, a sirene cada vez mais alta. Minha irmã gritou. Zeca correu para a janela, chocado. Eu não conseguia me mover. Dona Neide, minha mãe, a assassina, a criminosa, se matou. E agora eu tinha uma irmã gêmea. Uma irmã que eu nunca soube que existia. Uma irmã que estava completamente perdida e assustada. A polícia invadiu o apartamento. Gritos, correria. Zeca me puxou para um canto. Precisamos sair daqui. Ricardo, agora, isso vai virar um inferno. Peguei a mão dela. Minha irmã. Ela estava em estado de choque, o olhar fixo no chão. Vamos, precisamos ir. Saímos do apartamento, correndo, deixando o caos para trás. Entramos no carro de Zeca e sumimos nas ruas de São Paulo. Para onde ir? O que fazer? Eu não tinha ideia. Mas uma coisa era certa. A minha vida, a vida da minha irmã, nunca mais seriam as mesmas. Dona Neide, mesmo morta, tinha virado o meu mundo de cabeça para baixo. E agora eu tinha que descobrir o porquê. O que ela tanto protegia? De quem ela estava fugindo? E o que significava aquele de mim? Será que a minha irmã e eu estávamos correndo perigo? Correndo perigo da nossa própria mãe? Vamos, precisamos ir. Saímos do apartamento, correndo, deixando o caos para trás. Entramos no carro de Zeca e sumimos nas ruas de São Paulo. Para onde ir? O que fazer? Eu não tinha ideia. Mas uma coisa era certa. A minha vida, a vida da minha irmã, nunca mais seriam as mesmas. Dona Neide, mesmo morta, tinha virado meu mundo de cabeça para baixo. E agora, eu tinha que descobrir o porquê. O que ela tanto protegia? De quem ela estava fugindo? E o que significava aquele de mim? Será que a minha irmã e eu estávamos correndo perigo? Correndo. Perigo da nossa própria mãe? A chuva engrossava de novo. Parecia que o céu ia desabar. Zeca dirigia que nem um louco, a irmã tremendo no banco de trás, agarrada ao meu braço. A gente precisava de um lugar seguro, um esconderijo. Mas onde? Tem um amigo meu, o Jorginho. Ele tem um ferro velho lá em Guarulhos. Um cara gente boa, sempre disposto a ajudar. Zeca disse, com a voz tensa. Podemos ficar lá por um tempo, até pensarmos no que fazer. Guarulhos era longe, mas era a única opção. Zeca pisou fundo, o carro rasgando a estrada. A viagem foi um inferno. A irmã, que descobri se chamar Letícia, não parava de chorar, repetindo mamãe, mamãe. Eu tentava acalmá-la, mas como? Eu mesmo estava em choque, sem entender nada. A minha vida, que já era uma loucura, tinha virado um filme de terror. Chegamos ao ferro velho do Jorginho de madrugada. Um lugar sinistro, cheio de carros amassados, peças enferrujadas, um verdadeiro labirinto de metal. Mas o Jorginho era gente boa mesmo. Um grandalhão com cara de poucos amigos,
mas um coração de ouro. Ele nos acolheu, preparou um café, ofereceu um lugar para dormir. Relaxem, aqui vocês estão seguros. Ninguém vai encontrar vocês, ele disse, com um sorriso tranquilizador. Letícia dormiu logo, exausta. Eu e Zeca ficamos acordados, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Essa Neide era uma figura, Ricardo. Uma lenda no submundo. Ninguém ousava cruzar o caminho dela. Zeca disse, a voz baixa. Mas por que ela se matou? Por que proteger a Letícia? Eu não sabia. A única coisa que eu sabia era que a minha vida nunca mais seria a mesma. De repente, um barulho. Um rangido de metal. Alguém estava andando no ferro velho. Jorginho pegou uma chave de roda, se preparou. Zeca sacou a arma. Eu só conseguia tremer. Jorginho saiu na frente, cauteloso. Quem tá aí? Apareça! O silêncio. E então, uma voz familiar. Calma, Jorginho. Sou eu, Neide. Neide? Impossível! Ela tinha se jogado da janela. Eu tinha visto. Jorginho arregalou os olhos surpreso. Neide? Mas como? Então ela apareceu. Uma mulher, com o rosto coberto por um lenço. Mas a voz era dela. Tive que fingir, Jorginho. Tive que fazer eles pensarem que eu estava morta. Era a única maneira de proteger minhas filhas. Minhas filhas? Ela estava viva. Nada fazia sentido. A mulher tirou o lenço. Era ela, Dona Neide, minha mãe. Ricardo, Letícia. Eu preciso explicar tudo. Mas não temos tempo. Eles estão vindo atrás de nós. Eu não conseguia falar. Estava paralisado, em choque. Como ela tinha sobrevivido? Quem estava vindo atrás de nós? De repente, um estrondo. A porta do ferro velho explodiu. Homens armados invadiram o lugar, gritando: Peguem eles! Não deixem ninguém escapar! Começou o tiroteio. Jorginho, Zeca, Dona Neide, todos atirando. Eu peguei Letícia e corri para o meio dos carros, tentando me proteger. Mas então, um grito agudo, desesperado. Ricardo, socorro! Olhei para trás. Letícia estava caída no chão, sangrando. Um tiro a acertou. Corri até ela, desesperado. Letícia, aguenta, eu vou te ajudar. Mas era tarde demais. Ela estava morrendo. E então, ela me olhou nos olhos e disse as palavras que mudariam tudo. Ricardo, eu sou a Neide. Eu paralisei. Não podia ser verdade. Mas o olhar dela era o mesmo olhar frio, calculista da mulher que tinha se jogado da janela. Sempre soube me virar, meu filho, e sempre soube o que era preciso fazer. E então ela morreu, e naquele momento eu entendi tudo. A mulher que tinha se jogado da janela não era a minha mãe, era a Letícia, a minha irmã gêmea. E a mulher que eu chamava de mãe era a Neide, a criminosa, a assassina, a impostora. Ela tinha trocado de lugar com a Letícia para me enganar, para me manipular, para me usar. E agora ela estava ali, parada, me olhando com um sorriso cruel nos lábios. Parabéns, Ricardo. Você finalmente entendeu o jogo. Ela levantou a arma. Mas é tarde demais para jogar. E então, a reviravolta final. Na verdade, sempre fomos um. Parabéns, Ricardo. Você finalmente entendeu o jogo. Ela levantou a arma. Mas é tarde demais para jogar. E então, a reviravolta final. Na verdade, sempre fomos um. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer bala. Como assim um? A Neide sorriu, um sorriso doentio,
Maquiavélico. Zeca tossiu, cuspindo sangue. Jorginho estava estirado no chão, imóvel. Só restávamos nós dois, no meio do caos. Não, não pode ser. Eu consegui balbuciar. Ela riu, uma gargalhada alta, que ecoou pelo ferro velho. Ah, meu querido Ricardo, tão inteligente, tão perspicaz, mas tão cego. A verdade é que Neide nunca existiu. Letícia também não. São apenas máscaras, disfarces que usei para te manipular, para te trazer até aqui. De repente, ela começou a tirar a roupa. Primeiro a jaqueta, depois a blusa, revelando um corpo sarado, cheio de tatuagens. Meu queixo caiu. Aquela não era a Neide que eu conhecia. Não era a faxineira, a assassina, a mãe. Era outra pessoa. Meu nome de verdade é Enzo. Ela disse com uma voz rouca e masculina. E eu sou seu irmão gêmeo. Irmão? Gêmeo? Aquilo não podia ser real. Eu estava tendo um pesadelo. Mas as balas, o sangue, o cheiro de pólvora, tudo era muito real. Nosso pai, ele era um gênio. Ricardo, um mestre da manipulação genética. Ele queria criar o filho perfeito, o herdeiro ideal para o império dele. Mas ele não conseguiu escolher. Então, ele criou dois. Você, o lado bonzinho, certinho, o garoto propaganda. E eu, o lado sombrio, o executor, a mente por trás de tudo. Enzo pegou uma faca e começou a cortar os cabelos longos, revelando um rosto másculo, com traços idênticos aos meus. Era como olhar no espelho, mas um espelho distorcido, maligno. Nosso pai nos separou quando éramos bebês. Ele queria que cada um seguisse seu próprio caminho, para ver qual de nós seria o mais forte, o mais implacável. Mas eu sempre soube da sua existência, Ricardo. Eu sempre te observei de longe. E eu sempre soube que você era fraco. Ele se aproximou de mim, a faca na mão. Eu estava paralisado, sem reação. A Neide, a Letícia, eram apenas peças no meu jogo, Ricardo. Peças que eu descartei quando não me serviam mais. Agora só resta você e o nosso pai. O celular de Enzo tocou. Ele atendeu com um sorriso sádico. Sim, pai. Ele está aqui. Sim, tudo correu como planejado. Perfeito. Encontraremos você no esconderijo. Mal posso esperar. Ele desligou o celular e me encarou. Nosso pai quer nos ver, Ricardo. Ele quer nos testar. Ele quer ver qual de nós merece herdar o império dele. Mas só pode haver um vencedor. Enzo me algemou e me arrastou para fora do ferro velho. A noite estava escura, silenciosa. A chuva tinha parado, só restava o cheiro de morte no ar. Onde estamos indo? Eu perguntei com a voz embargada. Enzo riu. Para casa, Ricardo, para casa. Ele me jogou dentro de um carro e pisou fundo no acelerador. A paisagem passava borrada pela janela. Eu não sabia o que esperar. Não sabia quem era meu pai. Quem era meu irmão. Não sabia mais quem eu era. De repente, Enzo parou o carro em frente a um casarão luxuoso, isolado no meio da mata. Era a casa onde eu cresci. A casa da minha infância. Mas agora parecia um lugar sombrio, assustador. Enzo me empurrou para dentro. No centro da sala, sentado em uma poltrona, estava um homem velho, magro, com um olhar frio e calculista. Era ele, meu pai. Bem-vindos, meus filhos, ele disse, com uma voz fraca, mas imponente. Finalmente, estamos todos juntos. Ele olhou para mim com desprezo. Você sempre foi uma decepção, Ricardo. Fraco, sentimental, incapaz de tomar decisões difíceis. Você nunca seria capaz de herdar o meu império. Então ele olhou para Enzo com admiração. Você, meu filho, você me orgulha.
Você é cruel, ambicioso, implacável. Você é exatamente o que eu esperava. Enzo sorriu, vitorioso. Eu nunca te decepcionarei, pai. O velho tossiu, com dificuldade. Mas ainda há um último teste, Enzo. Um último obstáculo a ser superado. Ele pegou uma arma e jogou no chão, entre mim e Enzo. Mate seu irmão, Enzo. Prove que você é capaz de fazer o que for preciso para alcançar seus objetivos. Prove que você é o verdadeiro herdeiro do meu império. O silêncio tomou conta da sala. Eu olhei para Enzo, desesperado. Ele pegou a arma e apontou para mim. Sinto muito, Ricardo, ele disse, com um olhar frio e sem emoção. Mas só pode haver um. Ele apertou o gatilho. Mas a arma estava vazia. O velho riu, com satisfação. Excelente, Enzo. Você passou no teste. Você está disposto a me obedecer, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios princípios. Você é o meu filho. Mas então, Enzo se virou para o velho e sorriu. Na verdade, pai, eu menti. Ele puxou outra arma de dentro do paletó e apontou para o velho. Eu nunca te obedeci, pai. Eu sempre fiz o que era melhor para mim. E agora, o melhor para mim é me livrar de você. O velho arregalou os olhos, em choque. Enzo, não faça isso. Eu sou seu pai. Enzo riu com desprezo. Você nunca foi meu pai, seu velho gagá. Você era apenas uma ferramenta que eu usei para chegar onde eu queria. E agora, essa ferramenta está quebrada. E então, Enzo apertou o gatilho. O velho caiu no chão, morto. Enzo se virou para mim com um sorriso diabólico. Agora, Ricardo, só restamos nós dois. Ele jogou as duas armas no chão, uma vazia e outra cheia. Eu estou cansado de joguinhos, Ricardo. Cansado de máscaras, de disfarces, de mentiras. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Sem armas, sem truques. Apenas nós dois, um a um. Ele avançou para cima de mim, com os punhos cerrados. Eu sabia que não tinha chance. Enzo era mais forte, mais rápido, mais cruel. Mas eu não ia desistir. Eu ia lutar até o fim. De repente a porta se abriu, e lá estava ela, Dona Neide, viva, e apontando uma arma para Enzo. Acabou, Enzo, ela disse, com uma voz firme e decidida. Seu joguinho terminou aqui. Mas quem era aquela mulher? Quem era de verdade? A faxineira? A criminosa? A mãe? A Neide? Ou algo mais? Acabou, Enzo, ela disse, com uma voz firme e decidida. Seu joguinho terminou aqui. Mas quem era aquela mulher? Quem era de verdade? A faxineira? A criminosa? A mãe? A Neide? Ou algo mais? Enzo riu, sem ligar para a arma. Sério? Neide? Depois de tudo você ainda finge? Patético. Dona Neide, ou quem quer que fosse, apertou os olhos. Falei, toma. Para proteger o Ricardo. Proteger? Enzo cuspiu no chão. Você o manipulou desde o começo. Usou a vida dele, a família dele. Tudo para chegar até aqui. A mulher não respondeu. A arma tremia na mão dela. Por que você faz isso? Eu gritei, desesperado. Por que tanta mentira? Quem é você? Ela expirou fundo. Ricardo, a verdade é que eu não sou sua mãe. O mundo girou de novo. Não, não era possível. Mais uma mentira? Eu sou sua irmã. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Irmã? Enzo gargalhou. Que piada! Você sempre foi obcecada por ele, Neide. Uma doente. A mulher ignorou Enzo. Olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Nosso pai, ele era um cientista maluco. Ele fez experimentos com a gente quando éramos crianças. Ele queria criar super-soldados, agentes perfeitos. Mas ele não conseguiu. A gente fugiu.
Ela continuou. Eu sempre te protegi, Ricardo. De tudo. Do nosso pai, dos experimentos. Eu te amo, mais do que tudo. Enzo se jogou para cima dela, gritando. Mentirosa! Vadia! Você vai pagar por isso! Ela atirou. Um tiro certeiro no peito de Enzo. Ele caiu no chão, agonizando. Enzo! Eu gritei, correndo até ele. Não, chega perto de mim! Ele disse, com a voz fraca. Ela é o diabo. Ele fechou os olhos. Morreu. Eu olhei para a mulher. Ela estava parada, com a arma na mão, o rosto coberto de lágrimas. Eu sinto muito, Ricardo, ela disse. Eu não queria que isso acontecesse. De repente, um barulho de helicóptero. Luzes fortes invadiram o casarão. Eles estão aqui, ela disse, desesperada. Precisamos fugir. Quem está vindo? Eu perguntei. Quem são eles? Ela me puxou pela mão. Não importa, só confie em mim. Corremos para fora do casarão, para a mata fechada. A mulher sabia para onde ir. Ela era como um animal selvagem. Conhecia cada canto da floresta. Para onde estamos indo? Eu perguntei, ofegante. Para um lugar seguro, ela respondeu. Um lugar onde eles não podem nos encontrar. Corremos por horas, atravessamos rios, escalamos montanhas. Eu estava exausto, machucado, com frio. Mas ela não parava. Ela era incansável. Finalmente, chegamos a uma cabana abandonada no meio da mata. Era pequena, suja, mas era um abrigo. Podemos ficar. Aqui por um tempo, ela disse, até decidirmos o que fazer. Eu sentei no chão, exausto. A mulher se sentou ao meu lado. Eu sei que você tem muitas perguntas, ela disse, e eu vou responder todas. Mas agora precisamos descansar. Ela me abraçou. Um abraço apertado, protetor. Um abraço de irmã. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, me senti seguro. Mas eu sabia que a paz não duraria muito. Os fantasmas do passado ainda nos perseguiam. E a verdade era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Na fogueira que crepitava, a sombra da mulher dançava na parede. Ela não. Era minha mãe, mas afirmava ser minha irmã. Enzo, meu irmão, agora morto por ela. E quem eram aqueles que vinham nos buscar, sobrevoando a mata? O que mais ela escondia, além daquelas paredes de segredos já reveladas? E por que, olhando em seus olhos, eu sentia que a verdade era ainda pior do que todas as mentiras? Na fogueira que crepitava, a sombra da mulher dançava na parede. Ela não era minha mãe, mas afirmava ser minha irmã. Enzo, meu irmão, agora morto por ela. E quem eram aqueles que vinham nos buscar, sobrevoando a mata? O que mais ela escondia, além daquelas paredes de segredos já reveladas? E por que, olhando em seus olhos, eu sentia que a verdade era ainda pior do que todas as mentiras? Ela me olhou, um olhar cansado, triste. Eu sei que é difícil de entender, Ricardo, mas eu juro, eu sempre fiz tudo por você. Por mim, matou meu irmão, mentiu pra mim a vida toda. A raiva fervia dentro de mim, misturada com a confusão, o medo. Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O barulho do helicóptero se aproximava. Precisamos ir, ela disse, se levantando. Eles vão nos encontrar aqui. Eu não me movi. Não confiava nela. Não confiava em ninguém. Quem são eles? Eu perguntei, a voz tremendo. Por que estão nos perseguindo? Ela hesitou. É complicado, Ricardo. É uma longa história. Eu quero saber a verdade. A verdade de verdade. Chega de mentiras. Ela suspirou. Tudo bem. Eu vou te contar, mas você não vai gostar. Ela se aproximou, sentou do meu lado. Pegou minha mão. A mão dela estava fria.
Nosso pai, ele não era apenas um cientista maluco. Ele trabalhava para o governo. Ele fazia experimentos secretos. Com pessoas. Com crianças. Eu engoli em seco. Já imaginava que a coisa era feia. Mas não tanto. Ele queria criar armas humanas. Super soldados. E nós éramos os cobaias. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Ele fez coisas horríveis com a gente, Ricardo. Coisas que você nem imagina. Ele alterou nosso DNA, mexeu com nossos cérebros. Ele nos transformou em monstros. Monstros? Eu perguntei, incrédulo. Ela assentiu. Sim, monstros. Ele nos deu habilidades especiais, força, velocidade, inteligência, mas também nos tirou a humanidade. Ele nos transformou em máquinas de matar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era surreal demais. Ele também implantou algo em nós, um chip, um dispositivo de controle. Ele podia nos monitorar, nos controlar, nos manipular. Ele sabia tudo o que fazíamos, pensávamos, sentíamos. Nos controlou, então? Eu perguntei. Porque nós fugimos, nós resistimos, nós lutamos, nós destruímos o dispositivo de controle, mas ele ainda nos caça. Ele quer nos recuperar, ele quer nos usar de novo. Eu estava em choque. Tudo fazia sentido agora. As habilidades dela, a frieza, a violência, tudo era resultado dos experimentos do nosso pai. Eles estão nos procurando porque querem nos controlar de novo? Eu perguntei. Ela assentiu. Sim, e eles não vão parar até nos encontrarem. De repente, um som estranho, um zumbido, vindo de dentro da minha cabeça. Eu coloquei as mãos na cabeça, gemendo de dor. O que está acontecendo? Eu gritei. Ela me olhou com os olhos arregalados. Ricardo, o chip! Ele está ativando o chip! Eu não entendia. Que chip? Que ativação? A dor aumentava a cada segundo. Eu sentia como se meu cérebro estivesse fritando. Eles estão me controlando! Eu gritei. Eles estão me controlando! Ela tentou me acalmar. Resista, Ricardo. Lute contra eles. Você é mais forte do que isso. Mas era inútil. Eu não conseguia controlar meu corpo. Eu estava sendo dominado por uma força externa. Eu me levantei, como se estivesse sendo puxado por uma corda invisível. Caminhei em direção à porta da cabana. Ricardo, onde você está indo? Ela perguntou, desesperada. Eu não consegui responder. Não conseguia falar. Minha boca estava travada. Eu abri a porta da cabana e caminhei para fora, em direção à floresta. A mulher tentou me impedir, mas eu a empurrei para longe. Ricardo, por favor, não faça isso! Ela gritava. Eu ignorei. Continuei andando. De repente, eu parei. Olhei para trás. Vi a mulher parada na porta da cabana, chorando. E então eu sorri. Um sorriso frio, cruel, que eu nunca havia sentido antes. Desculpe, irmãzinha, eu disse, com uma voz que não era minha. Mas agora eu sou deles. E então eu me virei e continuei andando. Deixei a mulher para trás. Deixei minha vida para trás. Agora, eu era apenas um soldado, uma arma, um monstro. E eu ia fazer tudo o que eles me mandassem fazer. Mas e se, no fundo da minha mente, uma fagulha de consciência ainda existisse? E se, em algum momento, eu conseguisse lutar contra o controle e retomar o comando do meu corpo? E se eu descobrisse que tudo o que ela me disse também não passava de uma grande teia de mentiras? Será que aquele abraço na cabana não foi um adeus, mas o prenúncio de algo muito mais sinistro? E eu era deles. A sensação era horrível, meu corpo se movendo sozinho, uma marionete. A mente gritava, presa, impotente. A floresta corria ao meu redor.
mas eu não via beleza, só o caminho a seguir, as ordens a cumprir. De repente, uma imagem, um rosto, o dela, a Neide, minha irmã, uma lembrança vaga de um abraço, de palavras sussurradas, uma faísca, uma pontada de dor, mas também de esperança. Resisti com toda a força que me restava. Lutei contra o controle, contra a voz que me guiava. Era como tentar levantar um prédio, mas eu precisava. Por ela, por mim, por alguém. Consegui, por um instante, apenas um instante, mas foi o suficiente. Parei, no meio da mata. A voz sumiu, o controle se afrouxou. Fuja! Gritei. Para dentro, para mim mesmo. Fuja, agora! E corri. Sem rumo, sem saber para onde. Mas corri. A floresta me engoliu. A escuridão me protegeu. O controle voltou, mais forte, mais cruel. Mas eu não ia desistir. Dias se passaram. Talvez semanas. A floresta virou minha casa. A dor, minha companheira. A Neide. Ela era uma miragem, uma lembrança distante, mas eu sabia que ela estava lá, em algum lugar, e eu precisava encontrá-la. E então aconteceu. Uma luz, uma cabana, a mesma cabana. Ela estava lá. Ela me viu e correu até mim. Ricardo, ela gritou, aliviada. Você voltou. Mas eu não era eu. O controle era total. Meus olhos estavam frios. Meu sorriso era falso. Sinto muito, irmãzinha, eu disse, com a voz daquele monstro. Mas eu preciso te levar para eles. Ela recuou assustada. Não, Ricardo, você não faria isso. Eu levantei a arma. Mirei nela. Mas algo me impediu. Uma força maior, mais forte do que o controle. O amor, a esperança, a verdade. Eu não consigo, gritei, a voz embargada. Eu não consigo. O monstro lutou. Tomou o controle de novo. Meus dedos apertaram o gatilho. Um tiro. Mas eram em direção a ela, em mim. Caí no chão, a dor me consumindo. Mas estava livre. Livre do controle. Livre do monstro. Ela correu até mim, desesperada. Ricardo, não! Por que você fez isso? Eu sorri. Porque eu te amo. Fechei os olhos. A escuridão me envolveu. Mas desta vez não havia medo, apenas paz. E a certeza de que no final eu havia vencido. Ou será que tudo era parte de um plano maior? Um ciclo infinito de mentiras e manipulação? A resposta talvez esteja em outro lugar. A resposta talvez esteja em outro lugar. E aí, ficou sem ar? Sua mente explodiu com esse final insano? Então escuta aqui, não seja lerdo. Você precisa se inscrever agora no canal. É questão de vida ou morte. Literária, claro. As próximas histórias vão te deixar de cara no chão. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo. Mostre que você é um fã de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero saber o que você achou desse desfecho. Você entendeu tudo ou ainda está processando? Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Eles vão te agradecer, eu garanto. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então mostre que você é um deles. Vai, faz acontecer. O futuro das nossas histórias está em suas mãos.